Boa noite a todos. Professor Elcio, tá? Professor de Química de vocês, da segunda série do ensino médio. Hoje o professor Elcio vai estar ajudando vocês a entender melhor o tema, tá? Ainda dentro das aulas de termoquímica sobre lei de Hess, ok? Esta semana é a semana 10, nossas aulas 19 e 20. Esse conteúdo é um conteúdo mais delicado, tá? Um conteúdo mais difícil de compreensão, então muita atenção nas explicações para depois conseguir fazer as atividades que vocês terão acesso, ok? Vamos lá. Então, lei de Hess. A lei de Hess teve esse nome por causa do seu criador. O seu criador foi o químico suíço Germain Hess. Tá? Ele também foi intitulado como um dos fundadores da termoquímica. Aqui a termoquímica, quando vocês viram anteriormente, o que é a termoquímica? É a parte da química que estuda a liberação ou absorção de calor em reações químicas. O que a lei de Hess diz propriamente? A lei de Hess diz o seguinte: o valor da variação de entalpia, que é o ΔH, que vocês já aprenderam a calcular anteriormente, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como é realizada. Depende somente do estado inicial e do estado final. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que não interessa como você vai executar uma reação química, tá certo? Se você procurar o caminho mais fácil, se você procurar o caminho mais difícil para essa reação, quando você terminar ela, que você calcular o valor do ΔH, ele sempre vai dar o mesmo valor, certo? Então, o que está dizendo aí embaixo? Ou seja, o ΔH depende somente dos valores de entalpia dos reagentes e dos produtos, conforme a expressão ΔH igual ΔH dos reagentes mais ΔH dos produtos, certo? Por exemplo, no dia a dia, você vai fazer um bolo, né? Aí você, por exemplo, tem uma pessoa que gosta primeiro de colocar a farinha, o leite, depois o ovo. Outro já gosta de colocar a farinha, o ovo e o leite. Ah, tá, mudei o jeito de fazer. Mudou. Mas vai interessar alguma coisa no final? Não, no final qual vai ser o produto final? O bolo, do mesmo jeito. Certo? Então o que ele está querendo dizer? Que não interessa o caminho da reação. O que interessa é o que? Os reagentes e o produto. Então esses valores não vão alterar. Certo? Essa lei tornou muito importante na termoquímica. Por quê? Determinadas reações químicas não podem ter seu ΔH determinado experimentalmente. Tá? Você não consegue obter o ΔH fazendo a reação. Entretanto, de acordo com a lei de Hess, a entalpia desse tipo de reação pode ser calculada por meio das entalpias de outras reações, que são reações intermediárias. O que ele está dizendo isso? Que você pode pegar mais de uma reação, por exemplo, geralmente a gente usa três. Você pode pegar três reações diferentes, juntar essas três e fazer a reação que você quer. Nesse caso, você vai ter o quê? Três ΔHs diferentes. O ΔH final seu vai ser o quê? A soma dos três, que é o que está aqui, ó. ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. O que ele está dizendo aqui? Que você pode pegar três reações, unir essas três e fazer uma reação só, certo? Essas reações têm nomes. Quando você tem a reação final que você quer, ela é chamada de reação global, certo? As reações que você usa para obter essa reação global são chamadas de etapas, ok? Bom, vamos ver uma aplicação dessa lei de Hess. O exemplo 1. O metano, CH4, é um componente do gás de cozinha e sua queima é representada pela reação CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O. Ou seja, o CH4 e o 2O2 são reagentes e o CO2 mais o H2O é o produto que foi formado. Como essa reação global, nós não temos valor de ΔH, nós teremos que calcular.
A gente calcular isso aí, nós vamos aplicar a lei de Hess. Nós teremos 3 etapas para a gente poder mexer nisso aí. Então, é o que está escrito aí embaixo. Para ocorrer essa reação, foram executadas em outras 3 etapas, conforme abaixo. Ou seja, juntou essas 3 reações, que são as 3 etapas, e formou a reação global. Certo? A primeira etapa é o C mais 2H2 formando CH4. Esse ΔH de 80 kJ. A etapa 2 é o CO2 mais o C mais o O2. O ΔH é de 60 kJ. E a etapa 3 é o 2H2 mais o O2 formando 2H2O. O ΔH é de 40 kJ. Então nós vamos aplicar a lei de Hess nessas 3 reações, ou seja, nessas 3 etapas, e calcular o ΔH final. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos analisar a reação global e analisar as etapas para poder chegar na lei de Hess, certo? Então, lá em cima, na reação global, vocês podem ver que o CH4 está do lado do reagente, certo? Aonde tem um CH4 nas 3 etapas? Analise bem, vocês vão ver que na etapa 1 tem o CH4, certo? Só que o CH4 na etapa 1 está do lado do produto. E eu quero ele na reação global do lado do reagente. O que eu faço? Eu inverto essa reação. O que é inverter? É fazer com que quem é reagente vire produto, certo? E quem é produto vire reagente. Então eu fiz o quê? Olha lá embaixo, lá no vermelho, ó, na etapa 1. O CH4 passou a ser reagente. Ele era produto. E o C mais o 2H2 passou a ser produto. Antes eles eram reagentes. Quando eu fiz isso, eu mudei o sinal do ΔH. Ele era 80 positivo, virou 80 negativo. Então, sempre quando você inverte uma reação, você muda o valor do seu ΔH. Ok? Bom, já resolvemos o problema do CH4. O que a gente precisa agora? Do O2. Lá na reação global, tá vendo? Aonde tem O2? Tem na etapa 2, tá vendo? Inclusive na etapa 2, nós temos tanto o O2 quanto o CO2. Só que se você analisar, todos os dois estão em locais que você não quer. Eu quero o CO2 do lado do produto e o O2 do lado do reagente, na reação global, estão vendo? Então nós temos que fazer o que com a etapa 2 também? Inverter ela também. Então eu passei o CO2 e o O2 para o outro lado da seta, virando reagente, e passei o CO2 virando produto. Quando eu fiz isso, o ΔH deles era positivo, ficou negativo, certo? Pronto, resolvemos a questão do O2 e do CO2. O que falta na reação global? O H2O. Aonde tem H2O? Na etapa 3. Se você analisar, você vai ver que na etapa 3, o H2O está do lado do produto. E na reação global, ele também está do lado do produto. Ele está do lado que a gente quer. Então, a gente precisa fazer alguma coisa? Precisa inverter? Não. Deixa como está. Como a gente deixou como está, o ΔH era 40, continuou 40. Certo? Então, pronto. Já mexemos nas 3 reações. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar as substâncias. Substâncias que estiverem substâncias iguais que estiverem de lados trocados da seta, nós vamos cortar. Se elas estiverem do mesmo lado da seta, nós vamos somar. Então nós vamos comparar a etapa 1 com a 2 e com a 3. Por exemplo, vamos um por um. Vamos lá na etapa 1 primeiro, o CH4. Gente, tem outro CH4? Não tem. Então a gente repete ele lá embaixo, certo? Ainda na etapa 1, o C. Tem o C na etapa 2, tá vendo? O C da etapa 2 está no reagente. Na etapa 1 está no produto. Como eles são iguais e um é reagente e o outro é produto, a gente corta os dois. Foi o que eu fiz aí, ó, o sinalzinho do tracinho. Eu tracei os dois Cs, certo? Então eles foram cortados, eles foram tirados da reação. O H2, se você olhar bem o 2H2, tem um 2H2 do lado do reagente, do lado do produto na etapa 1 e tem outro do lado do reagente na etapa 3. Eles são iguais, porém estão em locais trocados. Um está no reagente e o outro está no produto. Corta também os dois. Tira os dois da reação.
Agora, se você olhar, pronto, a etapa 1 nós já fizemos ela. Vamos para a etapa 2. O C já cortamos, o O2. Tá vendo que tem um O2 na etapa 2 e um O2 na etapa 3? Todos os dois estão antes da seta, eles estão do mesmo lado da seta. Então nós vamos fazer o quê? Somar com eles. O que nós vamos somar? O número que está na frente. Quando não aparece, é igual na matemática, é 1. Então é 1 O2 na etapa 2 e 1 O2 na etapa 3. Somos 2. 1 mais 1, 2. Dá 2 O2. Certo? Nós estamos juntando as três para formar essa de baixo aí. Agora vamos ver o CO2. O CO2 tem outro CO2? Não tem. Repete ele lá embaixo. Não tem com que cortar ele. O H2O tem outro H2O? Não tem. Repete ele lá embaixo. Pronto, fizemos a reação global novamente. Aplicamos a lei de Hess, juntamos as três reações e fizemos a reação global. Quando a gente faz isso, nós temos que calcular o ΔH. Como que nós vamos calcular o ΔH? Nós vamos pegar os 3 ΔHs que nós fizemos, que estão de vermelho aí, ó, menos 80, menos 60 e o 40, e somar os 3, que vai ser o que nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá? Então vamos lá, aí ó, lá em cima, então vamos ver, o ΔH é igual ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Vamos substituir os valores, como eu falei, o ΔH1 valia menos 80, o mais da fórmula, o ΔH2 valia menos 60, coloque entre parênteses, e o 40 era positivo, continua 40. Nós vamos fazer o jogo de sinal com 60, ó, tem um positivo, um mais e um menos, mais com menos, menos. Agora, como o 80 e o 60 estão negativos, a gente soma eles e conserva o sinal. Menos 80 com menos 60 é menos 140. Repete o 40. Agora a gente faz o seguinte, 40 menos 140. 40 menos 140 dá menos 100. Certo? Então o ΔH deu quanto? Menos 100 kJ por mol. Logo, aí eu coloquei a reação global, que é o CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O, e o valor do ΔH, que é menos 100 kJ por mol. Como o ΔH é negativo, essa reação é o que, gente? Exotérmica. Ela libera calor, só para vocês lembrarem. Sempre que o ΔH é negativo, a reação é exotérmica e ela libera calor. Ok? Vamos ver o exemplo 2 agora. Dadas as seguintes equações termoquímicas, ou seja, equação, etapa, reação é a mesma coisa, certo, gente? Então vamos ver aqui, ó. A reação, a primeira etapa é 2H2 mais O2 formando 2H2O. O ΔH é de menos 571,5 kJ. A segunda etapa, N2O5 mais H2O formando 2HNO3, ΔH menos 70,6 kJ. A etapa 3, 1N2 mais 3O2 mais 1H2, formando 2HNO3, ΔH de menos 174,1 kJ. Baseado nessas equações, determine a alternativa correta a respeito da formação de 2 mols de N2O5 a partir de 2 mols de N2 mais 5 mols de O2. Então, primeiro com essa informação no final aí, nós vamos montar a reação global. Quem é a reação global? Ele falou que foi formado 2 mols de N2O5, ou seja, o N2O5 é o produto. Então nós vamos lá embaixo, tá vendo de vermelho lá embaixo, ó? Coloquei lá, ó, 2 mols de N2O5, certo? Que é o produto. Para fazer esse produto, o que nós gastamos? 2 mol de N2 e 5 mol de O2. Está lá embaixo também, ó. Antes da seta, 2N2 e 5O2. Certo? Como é a reação global, não apliquei a lei de Hess ainda. O ΔH eu não sei. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a lei de Hess nessa reação, certo? Para a gente descobrir se o calor foi liberado ou foi
absorvido, ou seja, depois que a gente calcular o ΔH final, certo? Se a gente olhar bem aqui, ó, na reação global, o que tem na reação global? Olha só na reação global. O N2O5 está do lado do produto. Aonde a gente tem o N2O5? A gente tem o N2O5 na etapa 3, certo? Só que o N2O5, na etapa 3, ele está do lado do reagente. Eu quero ele do lado do produto. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que inverter a etapa 3. Só que na etapa 3 só tem um N2O5, que eu quero 2. Então eu tenho que fazer o que com ela? Além de inverter ela, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Então, conforme está aí embaixo, ó, eu vou inverter a etapa 2 e multiplicar por 2, certo? Outra coisa que tem na reação global é do lado do reagente, o N2 e o O2. Se você olhar na etapa 3, nós temos o N2 e o O2, certo? E eles estão do lado que a gente quer, tá vendo que todos os dois estão do lado do produto? Só que o N2 tem um só na etapa 3 e o O2 tem 3. Eu quero mais, o que eu faço? Como eu quero 2N2, eu multiplico essa reação por 2. Vou multiplicar todo mundo por 2, inclusive ΔH. Ok? E para terminar, a etapa 1, eu vou usar ela para cancelar o H2O. O que eu faço com ela então? Eu inverto a etapa 1. Então, bem resumido lá embaixo, o que nós vamos fazer aqui para aplicar a lei de Hess? Nós vamos inverter a primeira etapa, trocando o sinal do ΔH. A segunda etapa, nós vamos inverter também e multiplicar por 2. E a terceira etapa, nós vamos multiplicar ela por 2. Certo? Então, nós vamos inverter a primeira e a segunda etapa e multiplicar a segunda etapa e a terceira por 2. Vamos ver lá o exemplo na outra slide. Então vamos lá, aí ó, de vermelho em cima aí que a gente fez, ó. Eu peguei a primeira etapa e inverti. Passei o H2O para o lado do produto, do reagente, e passei o H2 e o O2 para o lado do produto. O ΔH era negativo, ficou positivo. A etapa 2, eu inverti ela também. Passei o HNO3 para o lado do reagente, passei o N2O5 para o lado do produto e o H2O, pois eu queria o N2O5 do lado do produto. Quando eu fiz isso, eu troquei o sinal do ΔH. Ele era positivo, ele era negativo, passou a ser positivo. Só que lembra que eu falei que tinha que multiplicar por 2 também? Aí eu multipliquei todo mundo por 2, certo? O HNO3, o N2O5, o H2O e o ΔH também. Ok? Já a etapa 3, eu não precisava inverter. Por quê? Porque o N2 e o O2 que eu queria estavam do lado que eu queria. Então eu só fiz o quê? Multipliquei eles por 2. Porque eu queria o N2 e N2 e lá só tinha um. Então, multipliquei tudo por 2. Multipliquei o N2 por 2, o 3O2 por 2, que virou 6O2, o 1H2 por 2, que virou 2H2, e o 2HNO3 por 2, que virou 4HNO3. E o ΔH, que era negativo, continuou negativo, porém eu multipliquei ele por 2, virou 348,2. Certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar conforme nós vimos na anterior. Substâncias iguais de lado diferente, a gente corta. Por exemplo, aqui na etapa 1, ó, nós temos o H2 do lado do reagente. Lá na etapa 2, nós temos ele do lado do produto. Corta o H2O com o outro H2O. Certo? Outra coisa, ó, o H2 aqui na primeira etapa, ó, ele está do lado do produto. Nós temos um H2 do lado do reagente aqui na terceira etapa. Corta o H2 da etapa 1 com o H2 da etapa 3. Certo?
Na etapa 1, nós temos um O2 do lado do produto. E lá na etapa 3, nós temos 6O2 do lado do reagente. Só que nós vamos cortar, mas nós vamos fazer assim, como se fosse subtração. Aqui embaixo é 6, lá em cima é 1. 6 menos 1, 5. Aí eu ponho aqui embaixo na reação global, ó, 5O2. Certo? O N2 na etapa aí, vamos ver aqui agora, ó, na etapa 2, HNO3 está no lado do reagente, HNO3 está do lado do produto. Corta os dois. O N2O5 não tem outro, repete ele lá embaixo. O H2O já tinha cortado. O N2 aqui na etapa 3 não tem outro, repete ele lá embaixo. Pronto, obtivemos a reação global. 2N2 mais 5O2 formando 2N2O5. Agora nós temos a reação global, nós vamos fazer o ΔH, ou seja, pegar os três valores de ΔH e somar. O ΔH1 vale 571, o ΔH2 vale 153,2 e o ΔH mais o ΔH